Bom, o que que é legal a gente começar a falar? Falar sobre o PL, as diferenças deles, o que cada um, né, tem o É, foco. Legal a gente falar sobre isso, eu né? acho legal a gente falar sobre por onde começou, né? Uhum. Aqui no Brasil, toda essa discussão com relação à inteligência artificial, que é o projeto de lei 2338, que já está tramitando, se eu não me engano, desde 2020, 23. de 2023, Uhum. né? É um projeto do Rodrigo Pacheco, só que ele é um projeto super abrangente. É um projeto que visa regular a inteligência artificial no Brasil. E aí, dentro desse projeto de lei, tem inúmeros, né, artigos e para vários setores, né, profissionais do Brasil. E dentro desse projeto de lei foi feito um recorte visando direitos autorais, né, o uso das ferramentas de inteligência artificial com relação aos detentores dos direitos autorais e conexos, sandbox, né, para estabelecer limites, experimentações ali com essas ferramentas, como é que isso vai acontecer. Mas, especificamente para o setor de dublagem, dentro do 2338, não existe ali nada que realmente nos proteja, que garanta algum apoio, né? Algum suporte robusto realmente para Uhum. a gente. E aí a gente trouxe essa proposta como ideia legislativa que visa justamente transformar esse texto num projeto de lei específico para o setor de dublagem, onde a gente já está visando aí uma regulamentação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o que é um projeto regulador, como é o 2338, e o que é a nossa ideia legislativa que visa, né, chegar nesse projeto de lei como uma regulamentação de É fato. como se fosse um funilzinho, né? A gente É chegar porque assim, com os nossos o interesses, né? 2338 ele é um marco regulatório amplo. Né? Então ele vai regular a inteligência artificial no Brasil de maneira geral, para tudo, para tudo. Né? Se ele é um marco regulatório amplo, ele não atinge situações específicas, né? Profissões específicas, por exemplo. Então, por exemplo, no 2338 não tem nada falando sobre usar IA na advocacia. Não existe. Né? Como não existe para falar da dublagem. Então, assim, são marcos, são definições genéricas, né? Para cada categoria atrás do seu depois, digamos assim, né? Então, se tem alguma coisa afeta a advocacia que tenha a ver com IA, depois a OAB vai ter que correr atrás de uma lei específica para, sei lá, proibir o advogado de usar o chat GPT, né? Proibir o advogado de fazer petição com o chat GPT, já está uma praga. Né? A gente já tem casos aí de colegas nossos que tomaram censura no Tribunal de Ética porque fizeram petições no chat GPT, não fizeram a revisão de acordo e aí o chat GPT inventou julgamentos que não existiam. Né? Então, vai para o Tribunal de Ética e vai ser punido. Né? Mas isso até então, e eu falo como membro do Tribunal de Ética, eu sou membro julgador do Tribunal de Ética, como a gente não tem regulação sobre isso, a gente vai pelo que a gente chama no direito de aplicação analógica. Né? A gente tem ali já leis que falam, por exemplo, no caso de inépcia na prática da profissão. Então, você apresentar uma petição com um julgamento que não existe é inepto, ou seja, é mal feito. Então, a gente aplica a punição com base nisso. Mas não tem lá um artigo falando assim no Estatuto da OAB. Artigo tal, parágrafo tanto, usar os geradores de conteúdo de maneira... Não existe isso. Né? Então, o 2338, ele faz um forro geral, é como um pano de mesa, e depois a gente vem com os copos. Né? Cada categoria vai botar seu prato, seu copo. É o normal, é o procedimento. Exato. A gente tem é até uma maneira do governo ter menos trabalho, né? Marcos regulatórios amplos, né? Então, ele joga ali um forro, né, para cobrir o básico, para discutir o básico, e depois cada categoria vem atrás do seu. Né? E a gente está se adiantando, né? Porque eu não sei de categoria que está preocupada com isso por enquanto. Né? Para a B, eu não estou sabendo. Né? Engraçado, eu pensei que já tivesse. Não, assim, a gente tem preocupações, é discutido nas comissões, é discutido no Conselho Federal, mas um projeto de lei abordando diretamente IA na advocacia não chegou ao meu conhecimento ainda. E você acha isso por quê? Porque a ameaça não é tão grande? Você acha que isso vai passar naturalmente, como tudo que chega muito rápido, chega tumultuado e depois vai se autorregulando? Eu digo, exato. Aqui no Brasil é o seguinte, o que a gente não regula, se autorregula, né? E aí, parece ironia minha, mas não é. O que é uma coisa regulada? Uma coisa que tem lei, né? Passou por uma regulação. O
que é uma coisa autorregulada? É que a gente se virou sozinho. O mercado se resolveu sozinho, né? Então, por exemplo, as relações de trabalho de dublagem hoje em dia são autorreguladas, né? É o contrato que vem de fora com o dublador, ou com a empresa, ou com o estúdio de dublagem, né? Então, tende-se a tudo que for autorregulado, alguém vai ficar no prejuízo. Nunca vai ficar bom para os dois lados, né? E nesse caso, tá ruim para o pessoal da dublagem. Porque se os estúdios resolvem fazer tudo, e eu digo tudo, não é, por enquanto não é possível, né? Mas se eles vislumbram já tem estúdio estudando plataformas e meios, né, de fazer retake, né? Por exemplo, retake, para quem não sabe, é aquela pequena gravaçãozinha que você tem que fazer, né? Já para não ter que pagar, de repente, o dublador, né? Já existe estúdio pensando em fazer isso. Sem a IA já estava acontecendo, Exato. né? Porque Pegava um trecho de um filme, né? E faz esse retake, manda pra gente, faz esse retakezinho, depois envia. Manda pelo WhatsApp. De quantas empresas a gente recebe, né? Pelos retakes que a gente grava. O ref, né? Conta nos dedos. Pois é. Então é isso. E é muito preocupante, porque se a gente vai deixar... É aquele velho ditado, se a gente deixa as coisas se resolverem por conta própria, elas vão se resolver sozinhas da pior maneira possível. Né? Então a gente tem que botar o dedo e fazer alguma coisa. E o receio, assim, né, muito, muito grande é que justamente essa regulamentação acontecesse através dos contratos que a gente assina, né, quando faz as dublagens. Que aí seria realmente uma autorregulamentação. Que já é o que alguns vêm tentando fazer. Explica isso melhor para o pessoal entender. Como é que acontece essa coisa do contrato, né? Porque... Perguntou para a pessoa certa. Porque eu acho que uma das mais revoltadas, assim, indignadas com relação a esses contratos, né, que a gente tem que assinar. A cada trabalho que a gente faz, a gente tem que assinar um contrato, né, dando garantia de que a gente está ciente, de que a gente está cedendo a nossa voz, o nosso trabalho ali naquela obra. Muitas vezes para todo o universo, né, para mídias, tecnologias existentes futuras. E que ainda possam, né, vir a existir com prazo, às vezes, 70 indefinido. Anos, 70 anos, no mínimo, né? Ou então, alguns, como a gente pega, perpetuamente, né? Com muita sorte, alguns vêm com 20, 25 anos, né? Então, assim, e a gente tem que assinar. A gente não tem a oportunidade de dizer, não, eu não vou assinar por causa dessa cláusula, disso, disso e disso. Porque senão o que acontece? Ou porque eu não concordo, ou porque eu quero negociar, ou porque isso não está nem previsto na legislação aqui do Brasil. A gente não trabalha, a gente não dubla. Se não assinar... Se não assinar, você não dubla. Outra pessoa assina. Né, não trabalha. E mesmo que você justifique por que você não está assinando aquele contrato, você é limado realmente, né? Porque o que acontece? A nossa relação, enquanto dublador, enfim, prestador de serviço, é com o estúdio de dublagem. A gente não tem relação direta com o dono do produto, né? Que são, enfim, Netflix, Amazon, Globoplay, médias, as empresas exatamente, mundiais, Paramount, né? Todas, né? O dono de qualquer produto. Então, a gente não tem como negociar esses contratos. A gente tenta, às vezes, negociar através dos estúdios de dublagem. Alguns estúdios de dublagem entram em contato com, né, os donos dos produtos e falam, olha, a dubladora está questionando isso aqui, essa cláusula. E, assim, já tentei várias vezes não assinar por causa disso ou daquilo e a resposta, o retorno é sempre negativo. Não vai ser alterado. O contrato é um contrato padrão para o mundo todo, o mesmo contrato, e isso, é assim. Então, e isso é verdade mesmo? No mundo as pessoas estão assinando e tal, e tá eu tudo já bem, peguei sem nenhum tipo de... Eu já peguei contratos aqui para assinar com cláusulas, cláusula em francês. E cláusula num idioma que eu nem sabia qual era. E aí você sem tradução. E aí você vê que realmente é um copy-paste. Que realmente é um contrato padrão que é disparado para o mundo todo, né? Aí tem lá a sua versão em francês, aí de repente aquela versão em francês verteram para o português, mas aí ficou uma cláusula ali perdida em francês que não foi traduzida, que não foi vertida. E aí você vê, né? E tem, assim, são aberrações, né? Que a gente vê nesses contratos, cláusulas, inclusive, onde a gente fala que teve tempo suficiente de consultar um advogado e um tradutor
juramentado ou um tradutor para dirimir todas as dúvidas que a gente teve no contrato e que a gente concorda com tudo que está ali.